Aí, galerinha, hoje eu quero falar com a galerinha do nono ano, né? E hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo de radicais, estudando um pouco sobre as propriedades, né? Como eu já falei nos outros vídeos, né? Onde a gente estuda propriedades de outros assuntos, né? De potência, enfim, outras propriedades, né? As propriedades são algo que nos ajudam, né, a resolver as questões de uma maneira mais simples, né, de uma maneira mais prática. Então, hoje eu venho trazer para vocês 5 propriedades, né, todas elas relacionadas com o estudo dos radicais. Então, primeira coisa que a gente vai relembrar, né, eu tenho aqui o índice da raiz, que é um número n qualquer, pertencente ao conjunto dos naturais, e ele tem que ser maior que 1. Né? Então, tudo isso aqui está escrito em símbolos, mas foi toda essa informação que eu dei a vocês, né? Um número pertencente ao conjunto dos números naturais, e esse número tem que ser maior que 1. Então, a gente tem raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, né? E esse número que está aqui dentro da raiz, né? Ele é um número pertencente ao conjunto dos números reais. Então, ele abrange os naturais, os inteiros, os fracionários, os decimais, né? E é o maior conjunto que a gente conhece até então, né? Então, vamos lá. Primeira propriedade me diz o seguinte, que quando eu tenho raiz enésima de um número elevado ao expoente n, né? Ou seja, o índice é igual ao expoente que está dentro do radical, o resultado disso aqui é simplesmente o número que está dentro do radical. Eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Raiz quadrada, né? Porque quando a gente sabe que quando não tem nada aqui, do índice é o número 2, né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, perante a propriedade, ó, isso aqui me diz que é 2. Mas só para mostrar, se eu não quisesse usar a propriedade, né? Eu poderia fazer assim. Raiz quadrada, quem é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que é 4. Quem é raiz de 4? 2. Né? Então, se eu não tivesse conhecimento da propriedade, eu poderia resolver isso e depois achar a raiz. Como eu sei, né? Como eu já entendi essa propriedade, basta que eu diga que isso aqui é igual ao número que está no radical. Certo? Então, segunda propriedade. A segunda propriedade, ela nos fala sobre trazer um radical semelhante, né? Um radical equivalente. Equivalente que eu digo em termos de índice e de expoente, né? Então, aqui eu tenho, ó, se eu tenho uma raiz enésima de a elevado a m, eu posso simplificar esse n dividido por um número p qualquer, e esse m também por outro número p qualquer, né? Então, trouxe um exemplo aqui com números. Raiz sexta de 10 elevado à quarta. Eu vou escolher um número p qualquer, né? Que dê para dividir por 6 e por 4 ao mesmo tempo, né? Eu tenho que dividir pelo índice da raiz e pelo expoente, né, do número que está dentro da raiz. Então, vou escolher o 2. Por que o 2? Porque tanto eu posso dividir por 6, como eu posso dividir por 4. Então, eu vou ter, ó, 6 dividido por 2 é 3, e 4 dividido por 2 é 2. Então, eu vou ficar com 10 elevado ao quadrado. Então, Franciele, por que você fez isso, né? Para que essa propriedade? Em que é que ela vai me ajudar? O que é mais fácil? Calcular raiz cúbica de 10 ao quadrado ou raiz sexta de 10 à quarta. Né? Então, essa propriedade nos ajuda a simplificar esse radical para que a gente possa encontrar com mais facilidade, certo? Então, essa é a função da segunda propriedade. A terceira é quando eu tenho, né, uma raiz dentro de outra raiz. Observe que aqui eu tenho raiz enésima de A dentro de uma raiz emésima, né? Então, o que é que acontece? Como é que eu resolvo isso? Basta que eu multiplique os índices e coloque aqui o resultado e escreva apenas um radical. Não é isso?
Então, exemplo aqui, ó, em números. Raiz quadrada de 10, ou raiz quadrada de 10. São duas raízes, uma dentro da outra, né? Então, como resolver isso com o uso das propriedades? Ó? Escrevo um único radical e multiplico os índices. 2 vezes 2. Então, o que é que vai me dar aqui, ó? Raiz quarta de 10. Certo, pessoal? Então, essa propriedade, ela nos ajuda a simplificar aqui esses dois radicais e transformar num só, certo? Agora chegou a parte da quarta e quinta propriedade. Se eu for dizer para vocês que eu não gosto dessas duas propriedades, eu estou mentindo. Eu amo elas duas, né? São as últimas e eu amo as duas. Por quê? Essas duas propriedades, elas são ferramentas, olha, perfeitas, né, indispensáveis na resolução de questões utilizando, né, o estudo dos radicais. Então, sempre quando a gente chegar mais à frente, nas próximas aulas, a gente vai utilizar bastante essas duas propriedades aqui, a quarta e a quinta, né? Uma envolve multiplicação e a outra envolve divisão. Então, vamos para a quarta, né? A quarta é bem simples, pessoal, todas duas. Então, a quarta me diz o quê? Se eu tenho a raiz enésima de uma multiplicação, eu posso separar isso aqui, ó, como sendo a multiplicação de duas raízes enésimas, né? Então, aqui eu tenho um número A e um número B. Essas letras, pessoal, às vezes o pessoal fica meio assim, eu não gosto dessas letras, porque eu não boto os números, né? Então, essas letras simplesmente para dizer que vale para qualquer valor, né? Então, ele escreveu aí um A e um B, mas pode ser qualquer número. Então, essas letras aí representam a generalização dessa propriedade, né? Ela consegue, né, valer para qualquer número. Então, como é que eu faço aqui? Então, eu tenho esse exemplo. Raiz quadrada de 4 vezes 25. Ah, Franciele, mas é muito fácil. É só eu fazer o quê? Ó, raiz quadrada de quem? 4 vezes 25 é 100. E quem é raiz de 100? 10. Sem usar a propriedade, Franciele, eu já resolvi, nem precisei da propriedade. Né? Beleza. Mas se esse número 4 aqui fosse um 400? E esse número 25 fosse, deixa eu ver, 250 ou 2.500, né? Ficaria um pouco mais difícil de achar a raiz, não é? Mas se eu separar, eu consigo calcular de maneira mais rápida, né? Então, aqui eu posso separar como sendo, ó, raiz de 4 vezes raiz de 25. Então, eu vou ter raiz de 4 é quem? Bem rapidinho, de cabeça, que eu já sei, ó, 2. E raiz de 25 é quem? De cabeça também, que eu já sei que é 5. Então, 2 vezes 5 é 10. E eu encontrei o mesmo resultado, igualzinho, sem tirar nem pôr, né? Usando a propriedade ou não. Porém, com a propriedade, se fossem os números maiores, ficaria mais difícil de resolver. É isso? Agora vamos para a quinta. A quinta e última propriedade também, né, faz jus à quarta, né? Ela é muito parecida. Só que a quarta a gente trabalha com multiplicação e aqui a gente vai trabalhar com divisão, né? Como eu já falei, uma fração ela pode ser entendida, né, como uma divisão. Então, se eu tenho raiz enésima de A sobre B, eu posso separar como sendo a fração de duas raízes. Então, como é que eu resolveria esse exemplo utilizando essa propriedade? Raiz quadrada de 25 sobre 9 é a mesma coisa de raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 9. Quem é raiz de 25, pessoal? É 5, que eu já acabei de calcular. E raiz de 9 é quanto? Um número que é multiplicado por ele mesmo dê 9. 3 vezes 3, que é 9. Então, 3 é raiz de 9. Ok? Então, bem fácil, bem simples, a quarta e a quinta propriedade. E as demais também, né? São bem simples. Lembrando que, tanto na quarta como na quinta, eu posso utilizar o contrário, né? E as outras também, pessoal. A gente também pode, né, fazer o contrário. Contrário como, Franciele? Por exemplo,
Tem questões que você pode encontrar assim, raiz de 4 vezes raiz de 25, e você juntar numa raiz só, como raiz de 4 vezes 25. Marcelo, mas não é mais fácil resolver separado porque eu quero juntar. Mas se você tivesse, por exemplo, deixa eu pegar aqui o preto, né? Se você tivesse, por exemplo, raiz de 5 vezes raiz de 5. Você sabe de cabeça quanto é raiz de 5? Não sei, né? Precisaria de uma calculadora para achar a raiz aproximada de 5 aí, né? Tem raiz exata. Mas se eu transformar isso aqui numa raiz só, 5 vezes 5, eu vou ter, né? Raiz de 25. E quem é raiz de 25? É 5. Não é bom? Então, por isso que você tanto pode utilizar a propriedade saindo do junto para o separado, como do separado para o junto, certo? Então, eu só coloquei para a gente entender melhor o uso aí dessas propriedades, certo? Pessoal, então, essa foi a nossa aula sobre propriedades de radicais, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês estejam compartilhando essas aulas com seus colegas, estejam aí deixando seu joinha, qualquer comentário vocês podem colocar abaixo que eu estarei respondendo. E não esqueçam de se inscrever no canal #SouTopMatemática, viu? Beijo para vocês e até a próxima aula.